Fala pessoal, graça e paz, Deus abençoe a todos de maneira poderosa em nome de Jesus. Eu sou o pastor Arlen Diniz e esse é mais um Teologia for You, mais um vídeo de esclarecimento bíblico-teológico para você, tá bom? Eu quero perguntar a você, eu quero falar hoje, perguntando a você sobre cremação. O que é que você acha? É pecado? O crente pode passar pelo processo da cremação após a morte física? Será que Deus permite? A Bíblia permite? Não permite? Teologia foi o hoje, vai tirar essa sua dúvida em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, fique comigo até o final. Veja só, eu quero falar com você hoje sobre cremação. Será que pode? Será que não pode? E muitas pessoas têm essa dúvida e fazem essa pergunta. Mas a primeira menção que a Bíblia faz sobre alguém queimado após a morte está lá em Josué, no capítulo 7, versículo 25, que é sobre Acã. Acã desobedece uma ordem dada por Deus através de Josué, e aí eles são apedrejados, inclusive seus animais, e depois eles são cremados. Porém, esse ritual, ou esse momento de cremação, ou esse ato, melhor dizendo, de cremação, não tem muito a ver com um ritual fúnebre, certo? É mais um juízo da parte de Deus contra aquele povo, aquela parte, né, do povo que havia desobedecido, Acã e os seus, que haviam desobedecido a uma ordem expressa de Deus. Então tem muito mais a ver com juízo do que com um ritual, né, fúnebre. A segunda ocasião que nós vamos presenciar isso está lá em 1 Samuel, no capítulo 31, do versículo 12 até o versículo 13, que trata-se da morte de Saul. Saul está em peleja e ele se lança sobre a própria espada, ele tira a própria vida, só que depois os inimigos pegam o seu corpo e expõem para que ficasse exposto ali como um troféu. Então, Saul, ele é colocado à exposição como símbolo da vitória dos seus inimigos sobre ele e sobre Israel. Só que os valentes de Saul, imbuídos de coragem, né, e para honrar o seu rei falecido, conseguem trazer de volta o corpo de Saul. E quando trazem de volta, eles cremam o corpo de Saul e depois sepultam os ossos debaixo de um arvoredo. Isso está escrito lá, como eu disse, 1 Samuel, capítulo 31, versículos 12 e 13. E isso foi uma atitude, inclusive, elogiada pelo rei Davi, posteriormente. O rei Davi, ele vai elogiar, lá em 2 Samuel, capítulo 2, do versículo 4 ao 6, você vai encontrar que Davi elogia essa atitude dos valentes de Saul, a fim de honrar ao seu rei, uma honra póstuma. O rei havia morrido, caído sobre a própria espada, mas para arrancar o corpo dele da exposição, para dar uma sepultura a ele, eles vão lá com coragem e resgatam o corpo, mas só que antes eles cremam. Muito bem. Só que aí tem uma questão. Eles fazem isso primeiro para uma honra, para resgatar o corpo e para que ficasse mais fácil carregá-lo, tirar da zona de perigo, porque eles estavam baixo ataque, para ficar mais fácil o percurso até onde eles queriam sepultar os restos mortais de Saul. Eles queimaram e levaram os ossos, mas fizeram a sepultura. Então, ou seja, mais uma vez, não tem muito a ver com cremação de forma ritualística, ou seja, um ritual fúnebre. Essas são as ocasiões em que a gente percebe este fato, certo? Mas, respondendo à pergunta, o que a Bíblia diz? É pecado, não é pecado? Deus permite, Deus não permite, a Bíblia não permite a cremação? A resposta mais coerente é: a Bíblia não é clara de maneira definitiva quanto a esse assunto, querido. Então você não vai encontrar uma passagem bíblica que apoie e diga que é correta a cremação, nem tampouco você vai encontrar uma passagem bíblica que desaprove a cremação. Porém, vale a pena a gente ressaltar aqui alguns pontos. Primeiro, o mais comum na Bíblia Sagrada é a cremação
ou sepultamento? O mais comum que você vai encontrar é o sepultamento daqueles servos e servas de Deus e seus familiares que morreram. Você vê isso desde toda a narrativa bíblica. As pessoas sendo sepultadas. Inclusive José, sepultado em uma outra cultura no Egito, ele pede para que seus ossos sejam levados quando o povo saísse dali, da terra do Egito. Então, muito bem, veja só, se ele pede para que os ossos sejam carregados, é porque ele não foi cremado como existe a cremação hoje, até que todo o corpo vire cinza, vire pó, não é? Houve um sepultamento, a moda egípcia, mas houve. Então, ou seja, o mais comum, querido, é o sepultamento e não a cremação. Muito embora, torno a dizer, não existe uma passagem clara, definitiva, afirmativa que proíba a cremação ou que aprove a cremação, tá bom? Mas o mais comum é o sepultamento. Outra questão que vale a pena você ponderar. Para que você queria ser cremado ou queria cremar alguém da sua família? Para que esse desejo? Esse desejo é em virtude de quê? Qual é a motivação? Porque é uma moda? Porque acontece muito no meio dos artistas? Porque acontece muito no meio dos famosos? Qual é a sua motivação para isso? Torno a dizer que não existe uma passagem bíblica que afirme que aprova ou desaprove, mas também torno a dizer, o mais comum, biblicamente falando, é o sepultamento. Mas algumas pessoas também vêm dizer, para a gente ponderar neste final do vídeo, pastor, mas e na ressurreição dos mortos? Como é que vai ser se o corpo for ser cremado? É proibido cremar. É proibido, é pecado. Por quê? Como é que vai ter a ressurreição desse corpo se ele foi queimado? Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Nada que aconteça com o corpo físico poderá impedir a atuação do Espírito Santo de fazer aquele corpo ressuscitar. Veja, as pessoas que morreram afogadas, que nunca foram achadas, viraram comida de peixe, ressuscitarão. Os salvos ressuscitarão para a glória do Senhor. Como todos os outros que morreram também sem Jesus, ressuscitarão para a condenação. As pessoas salvas, os cristãos, os crentes da história da humanidade, que morreram queimados, por exemplo, por Roma, não é? Pelo Império Romano, Nero que queimou tantos cristãos ainda vivos. E esses cristãos, na ressurreição, não poderão participar dela? Então não faz sentido, tá bom? Então a ressurreição dos salvos vai acontecer, queridos, independente do que aconteça com o seu corpo físico. Independente. O que aconteça com o corpo físico do cristão salvo não é impedimento para que haja a ressurreição. Então, as pessoas que morreram em desastres, em incêndios, em carros que explodiram, que pegaram fogo, essas pessoas, salvas em Cristo Jesus, serão ressuscitadas para a glória do Deus vivo, tá bom? Então guarde isso com você, nada pode impedir a ressurreição, mas o mais comum, olhando para a Bíblia Sagrada em toda a sua extensão e narrativa, o mais comum é o sepultamento, tá bom? Que Deus abençoe você, espero ter esclarecido, tirado a sua dúvida. Não esqueça de curtir o vídeo, não esqueça de compartilhar com o maior número de pessoas possível. Faz isso agora, vai aí e mete o dedo no like, tá? Para você não esquecer. Compartilha com o maior número de pessoas possível e não esquece, não só assiste, gente. Inscreva-se no canal. Chame seus amigos, familiares para se inscrever nesse canal. Olha, nós já passamos dos 500 inscritos, estamos 560 e alguma coisa. Nossa meta é chegar aos 1000. Me ajude com isso. Vamos em frente, eu conto com você. Teologia for You. Esclarecimento bíblico teológico de maneira clara, simples e objetiva. Forte abraço e até o próximo vídeo. Nos encontramos aqui. Até lá.